primeiro deles é o seguinte, que a parapsicologia, ela evoca ainda várias interrogações, se é ciência ou pseudociência. A minha posição quanto a isso, enquanto apenas uma pessoa que pesquisa esse tema, é que essa discussão ela acaba sendo estéril. Por quê? Porque não existe uma cisão absolutamente radical entre o que seja ciência e pseudociência. Quem diz que há essa cisão extremamente, de que a ciência por conta de determinado critério, enquanto em outro não há, é porque está querendo generalizar indevidamente algumas coisas que aprendeu ou supostamente aprendeu do que seja a ciência, Porque a ciência ela não se resume a uma única forma metodológica de investigação e de estudo. A ciência ela é o estudo, essencialmente, do que pode ser observado e do que pode ser identificado, quer por meios diretos ou indiretos. E na maior parte das vezes são por meios indiretos, cada vez que nós vamos se aprofundando, Porque os nossos sentidos eles têm contornos e limites para aprender várias manifestações fenomênicas, especialmente o nexo causal entre o que se manifesta em uma dada realidade com relação a uma série de eventos e condições ali envoltos. Então, essa discussão entre se é ciência ou pseudociência, a meu ver, é estéril, Porque a formação da ciência não, ela não se desenvolve, como se fosse uma rota linear. Não é assim. Quem for ler um pouco mais sobre a história das ciências, especialmente a filosofia da ciência, vai notar isso aí. A segunda é o seguinte: não existe uma função utilitária na parapsicologia, ou assim como existe muita coisa que não tem uma função utilitária, a princípio, mas que tem sua importância. Não quer dizer que, para que isso? Para que ler sobre parapsicologia? Veja bem, existem muitas superstições, existem muitas crendices e muitas coisas que acabam sendo utilizadas para alguns charlatães, pessoas que têm um mau intuito de querer enganar as outras pessoas, se utilizar desses subterfúgios das crenças, de achar que aquilo ali é algo miraculoso ou algo extraordinário, e que ele tem um poder sobre isso aí. E o estudo da parapsicologia, dos relatos, de tudo que ocorre à margem do comum, acaba sendo extremamente importante para poder elucidar o que realmente tem por trás dessas manifestações ou desses fenômenos, supostamente à margem do comum. Porque existe um conjunto de casos, de fatos, que não se enquadram nessa zona realmente que está à margem do comum, falando de uma maneira bem grosseira, mas que não passa de truque. E, a meu ver, acaba tendo aí uma importância tremenda, porque parapsicologia não pode aí confundi-la com essa coisa de constelação familiar, de magia. Não, parapsicologia é uma disciplina científica. Se ela não é enquadrada sob os moldes modernos de ciência, isso é uma outra questão, mas que ela se utiliza de ferramentas, que vão da estatística. Claro que hoje em dia não se tem tanta pesquisa assim como era no passado, como foi na década de 30, mas que se utiliza de ferramentas
de cunho estatístico, de metodologia de natureza experimental, né? Muito embora esses fenômenos acabem sendo complicados para estarem enquadrados dentro da experimentação, porque eles não obedecem à regularidade, né? A princípio é como se fosse ali uma manifestação de uma natureza repentina, né? O que não quer dizer que não existam condições para que se manifestem e que não estão dentro do controle do agente causal, ou seja, da pessoa que está manifestando tais fenômenos. E o terceiro ponto, com relação ao que eu já tinha colocado, é que a parapsicologia ela não é simplesmente uma extensão da psicologia, tal qual a psicologia se apresenta, né, no mundo contemporâneo. Isso aí já entra uma posição mais particular, né, de minha parte. Ela não parece ser simplesmente isso, né. É uma outra, não é à toa que existe a biopsicoenergética e uma série de outros estudos que acabam sendo independentes, né, digamos assim, do que a psicologia contemporânea busca estudar. Então, basicamente, essas são as considerações, né, que eu creio que elas dão esclarecimento a os vídeos que eu fiz acerca da parapsicologia, nessa primeira parte aí com relação à metapsíquica de Charles Richet, né.